Vamos estar meditando hoje, estudando o livro de Isaías, capítulo 9. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos ler todos juntos? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta hora na tua casa, que viemos aqui te adorar, glorificar o teu santo nome. Viemos aprender mais da tua palavra, ó Deus. Venha nos ensinar nesta manhã. Fala aos nossos corações, que possamos aplicar na nossa vida a tua palavra, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. O livro de Isaías, foi o profeta Isaías quem escreveu, né? Ele estava fazendo escreveu as suas profecias. E no início aí, ele começa a falar lá no capítulo 6, fala da visão de Isaías e o seu chamamento. No capítulo 7, vai falar da profecia contra Israel e a Síria. Israel se dividiu em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então, os povos se dividiram, um ficou contra o outro e eles começaram a lutar entre si. Imagine esse país que eles tanto amavam, agora dividido, destruído, invadido por lideranças corruptas, ameaçados por grandes potências internacionais, à beira de um colapso. Imagine os melhores líderes da nação paralisados por seu mau caráter, indecisão, alianças imprudentes. As condições políticas e culturais na Jerusalém do século 8 a.C. foram moldadas por essas preocupações sombrias e forneceram o pano de fundo para a profecia de Isaías 6 e 7. Essa profecia nos diz que porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, foi o momento que Isaías recebeu essa profecia, né? E falou sobre ela, que o povo podia ter esperança, que viria um menino a esse mundo que resolveria o problema que o povo estava passando, né? Para aquela época, imagine a esperança de muitos, né? Nesse menino que iria nascer. Um menino cujo nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A paz seria ser sem fim, ele iria governar o reino para todo sempre, né? E o zelo do Senhor fará isso. Então, para aqueles que acreditavam que o Messias iria vir ao mundo, né? Era uma esperança muito grande, uma esperança de paz ao mundo, né? De ter alguém para cuidar deles. E essa é a esperança que nós temos também. Nesse mês que nós comemoramos o Natal, a gente lembra tanto, né? Do nascimento de Jesus, que a gente não sabe nem qual mês foi, mas a gente pensa, nossa, e se esse menino não tivesse vindo a esse mundo? Que caos nós estaríamos hoje, né? Então, nós temos um Deus que veio a esse mundo, né? Que se vestiu de pele humana, né? Ele se encarnou, habitou entre nós e mudou a nossa história. Hoje a nossa história poderia ser outra, de derrota, de pensar que quando a gente morresse seria o fim, né? Como um animal, morreu, acabou.
né? Não tem alma, né? Não tem espírito. Não, hoje nós temos a esperança que um dia nós estaremos na eternidade com o nosso Deus, que um dia nós teremos a paz completa, né? O Pai da eternidade. Nós estamos em um tempo determinado aqui nessa terra. O nosso Deus, ele é o Pai da eternidade. Ele não está no tempo, ele está além do tempo, né? Ele entrou no tempo para fazer história aqui durante 33 anos de vida nesse mundo. Mas ele veio aqui realmente para mudar a nossa história, para nos salvar, para nos resgatar, né, de tudo aquilo que a gente estava passando aqui nesse mundo, né? Imagine Jerusalém no 8º século antes de Cristo, a situação que era o reino dividido, uns matando uns aos outros, irmãos, né? Muitos filhos de Deus ali, passando por perigos, provações, sofrimentos, mortes, né? Calamidades. E aí veio a profecia de Isaías, né? Que viria nesse mundo esse Deus forte, esse maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Que consolo, né, para esse povo. Nessa terrível situação, Isaías profetiza sobre esperança a respeito de uma criança que nasceria no reino e que traria a restauração para a nação e para o mundo. A passagem começa assegurando ao povo do sul que o reino do norte será incluído na restauração do exílio. Isaías 9:1 diz isso. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, que era o reino do sul, né? Trazendo esperança para aquele povo. A restauração vindoura incluiria todos os filhos de Israel, até mesmo as tribos do reino rebelde do norte. Mesmo para o norte, sua capital Samaria, a escuridão do exílio um dia terminará e o nascer do sol da restauração e o novo rei aparecerão. O Evangelho de Mateus mostra como a restauração do reino vem através do ministério de Jesus Cristo. Alguém abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e leia dos versos 12 ao 16. Então, olha só. Então, ouvindo Jesus que João fora preso, ele retirou-se para Galiléia, foi para Cafarnaum, né? E olha só, no verso 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, que era Jesus, né? Então, a luz desse mundo é Jesus Cristo, né? E graças a Deus que ele veio a esse mundo, né, para trazer a sua luz, para que a gente não possa viver nas trevas. E tem muita gente vivendo nas trevas. Hoje nós temos tantas lâmpadas de LED, né? Tanta iluminação artificial nesses períodos de Natal aí, né? O mundo, as ruas enfeitadas, todas iluminadas, e a maioria das pessoas, infelizmente, andando nas trevas. Não conhece a verdadeira luz, aquela que ilumina o homem, ilumina o mundo, aquele que tem o poder de mudar a nossa história, a nossa vida, né? Jesus é a luz que brilha na escuridão. Do ponto de vista de Isaías, é importante mencionar que esta restauração vindoura irá reunificar os dois reinos de Israel sob liderança de um rei da linhagem de Davi, que era Salomão, o seu filho, né, que assumiu o reino depois de Davi. Alguém leia aí, por favor, 2 Samuel 7,14, é o texto que fala sobre isso. Eu serei por pai. Então virá um pai, virá aquele que irá tirar o povo do exílio, irá resgatar o povo que estava sob o domínio dos gentios, de outros povos, dos inimigos do Senhor, né? E hoje nós temos um pai também que cuida de nós, que zela por nós. Como diz no final do verso
7 aí, que o zelo do Senhor, ele fará isso por todos os seus filhos. Isaías 9, de 1 a 7, diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. E aí vai esse outro restante do texto que a gente já leu, né? Esse texto evoca uma cerimônia de coroação na qual os títulos reais são lidos em alta voz. Nesse caso, cada título representa as características superlativas do novo regente, que servirá ao estabelecer seu futuro reino, como a luz que substituirá as trevas do exílio vindouro. Então aí fala de um novo reino, um reino onde o seu regente será o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Deus forte, um Deus que zela pelos seus. Então, a primeira aí que fala no versículo 6, fala maravilhoso conselheiro. O significado deste título pode parecer obscuro para o público moderno. Um conselheiro, neste caso, envolve o mestre da sabedoria e seus ensinamentos. Este sábio conselheiro teria servido na corte do rei, que por sua vez governava com o chefe do judiciário para o país. Naquela época era Salomão, o rei mais sábio de toda a história de Israel. Ele foi considerado um rei sábio. E nós sabemos que o maravilhoso conselheiro, o mais sábio de todos, né, é o nosso Deus, é Jesus Cristo que veio a esse mundo. O rei da restauração sobressairá em todas as áreas de sabedoria, assim como Salomão na antiguidade, e ele mesmo será um conselheiro de proporções milagrosas, cujo conselho é acompanhado pela realização de sinais. Alguém leia, por favor, Mateus 12, 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, eles já estavam previndo a vinda de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 24. Então, seja quem quer que for, seja grego, seja judeu, né? Seja gentio ou filho de Deus, né? O poder de Deus e a sabedoria de Deus é aquilo que eles pregavam, né? Pregando Cristo sempre, na sabedoria de Cristo. Assim ele resolverá o problema da pobre liderança de outrora. Isaías 3:3. Então virá um que é capitão, respeitável, conselheiro, hábil, encantador, perito, né? Então, especialidade em todas as áreas, né, da área da sabedoria, ou seja, um ser supremo,
né? Sabedor de todas as coisas, aquele que tem a capacidade de resolver todos os problemas da humanidade. Então, esse é o maravilhoso conselheiro. O outro aí é o Deus forte. Esse título indica que o rei será identificado com o soberano divino, de quem sua autoridade deriva. Este rei não será como o primeiro rei de Israel, Saul. Né? Saul, a gente sabe que foi um dos piores reis de Israel. Né? Este rei não ele era pequeno aos próprios olhos, uma insegurança que o levou a conduzir a nação para seus próprios fins e não para os fins do Senhor. O rei da restauração será identificado com o rei divino soberano, de quem ele e todos os outros poderes mundanos recebem sua autoridade na terra. Mateus 28, 18. Alguém leia, por favor. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, um ser supremo, né, com toda a autoridade sobre todas as coisas. Esse é o Deus forte, né? Também há outro título para Jesus, Pai da Eternidade. Esse título envolve outra característica do trono, o rei como pai da nação. Os cristãos se lembrarão de que a paternidade de Deus é o tema principal da oração que Jesus ensina a seus discípulos. Vamos lá em Mateus 6, 9. Pai nosso, né? O Pai da eternidade. Na oração, o crente é encorajado a olhar para Deus como um pai, cujo reino virá e cuja vontade real deve ser feita tanto na esfera terrena como na celestial. O que a gente vê hoje? A gente vê o povo querer governar o mundo, o povo querer mandar no mundo, mandar na história. Olha o governo russo, olha o ucraniano, cada um querendo mandar no seu território. Né? Cada país, os seus governantes, não, aqui é eu que mando, aqui eu vou fazer o muro, vou construir o muro, ninguém vai passar para cá, ninguém vai passar para lá, aqui é eu que mando. Né? A gente tem que saber que quem é que governa o mundo verdadeiramente é Deus. O reino é Deus, é Ele que deve governar todas as coisas, a nossa vida, né? As nações. Deus, ele tem um domínio sobre tudo e as pessoas acham que elas é que estão dominando. Deus está permitindo as coisas acontecerem. Mas na hora que ele quer, ele muda a história. Um exemplo que a gente pode ver aí todos os anos que acontece, por exemplo, aqueles furacões que tomam conta lá do Golfo do México. Entra nos Estados Unidos sem pedir permissão, ele atravessa o muro e não está nem aí, não pega visto, não pede autorização. Essa é uma das coisinhas que Deus mostra através da própria natureza, que ele usa as coisas da maneira que ele quer, ele faz tudo conforme a sua santa e soberana vontade, porque ele é o Pai da eternidade, ele é o dono de tudo, ele é o Pai nosso, o governo está sobre os seus ombros. Tudo está sobre ele. A gente quer governar a nossa casa, quer governar a nossa família, a gente que acha, eu que vou resolver tudo, eu vou resolver o problema da minha vida. A gente não tem poder de nada. Num instante, Deus muda a nossa história. A gente pode estar aqui hoje e aí, de repente, a gente cair aqui morto. Nós não temos governo sobre nós. A gente não tem. Essa semana mesmo, um conhecido de todos aqui, ó, o Faísca, né? Aquele senhor. A esposa dele falou que ele caiu no chão, ela achou que ele estava deitado lá, não sabia nem o porquê, conversando com o homem já estava morto. Então, assim, nós não temos governo de nada, nós estamos aqui em pé, de repente caímos. E se Deus não quiser, a gente não levanta. Achou que o homem estava sentindo muito calor e deitou no chão. O homem estava morto. Né? Então, assim, de uma hora para outra a situação muda totalmente. Um piscar de olhos, Deus muda tudo, né?
tudo está na supervisão, no controle de Deus, a nossa vida. Tudo acontece conforme a vontade dele. Então, nessa oração, nós somos encorajados a olhar para Deus como um pai. Em Isaías 9, a linguagem do pai não significa tanto a intimidade. Então, lá em Isaías 9, que fala pai da eternidade, não é como esse pai nosso. Significa reverência com que se olha para o rei. Então, pai da eternidade é um pai poderoso, não é um pai nosso somente, né? Mas é um pai que governa o mundo de eternidade em eternidade. É um Deus preexistente. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, no princípio ele já era, ele já existia, né? Então é um Deus assim, para a gente imaginar na nossa finitude é difícil, né? É um Deus superior, é um Deus eterno. Ele é nosso Pai, mas ele é um Deus, é o Pai da eternidade, né? Ele vai além do tempo. João 10, 30. Alguém leia, por favor. Então, Jesus e Deus somos um, é a mesma coisa, é a mesma essência. O Jesus que veio a esse mundo, se fez homem, esteve entre nós, ele é o mesmo Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, é a Trindade. João 14, 9 a 10. Então aqui Jesus falando a Filipe, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Né? Então ele estava no Pai, eles eram um. Né? O outro título aí que está em Isaías 9, 6 é o Príncipe da Paz. Esse último título se refere à abundância e integridade do reino da restauração que está por vir. O título príncipe não é necessariamente um título de menor autoridade no governo do que um rei, mas inclui um grupo maior de oficiais governantes. O filho de Davi não apenas será rei, mas também um governante que inaugura um período de shalom. Shalom em hebraico significa paz, bem-estar, integridade da comunidade para o reino. A justiça será feita, os pobres e oprimidos terão descanso e cada um viverá de maneira plena e total, conforme as vocações ordenadas por Deus. João 17, 20 a 23. Então, aqui é uma oração, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, né? Acreditar que ele seria realmente aquele que viria e mudaria, né, os planos das pessoas, porque o propósito de Deus é maior para conosco, né? Porque ele nos ama e ele quer trazer essa paz para nós eternamente. Essa paz que nós tanto almejamos e que nós procuramos, às vezes, de maneira errada, e a gente não consegue ter, né? Gálatas 3, 27 a 29. Aqui está falando sobre a herança de Deus, né? Os eleitos de Deus. Então, não haverá judeu, não haverá grego, não haverá escravo, não haverá rico, não haverá pobre, haverá os filhos de Deus, aqueles eleitos por Deus, né? Nós seremos um em Cristo Jesus, né? E se sois de Cristo, aqui fala, todos nós somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então foi feita uma promessa para aqueles que seriam eleitos, aqueles que seriam justificados, né? Os seus pecados através de Jesus Cristo, e que através disso
viria o príncipe da paz para governar, né, a vida dessas pessoas. Filipenses 1:6. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aquele que começou a boa obra vai completar, vai ser uma obra completa, não vai ficar pela metade, não, né? Deus não é aquele construtor que faz as coisas pela metade, não, ele vai até o fim. Para o profeta Isaías, a certeza desse reino de restauração e de seu rei foram um grande motivo de esperança e celebração. Seus tempos eram sombrios e eles se tornariam ainda mais sombrios, mas o Senhor, em seu zelo, não permitiria que as trevas durassem para sempre. Isso fala lá no verso 7 do capítulo 9. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, né? Temos muito em comum com o público de Isaías. Quanto mais tempo Deus parecia ausente nas realidades sombrias do exílio, mais audaciosa era a proclamação de que o rei da restauração estava chegando. Então imagine lá no século 8 a.C., eles estavam falando que Cristo ia chegar, que Cristo viria a esse mundo. E hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Esperando a vinda de Deus também, né? Para nós. Nós estamos aqui, a nossa esperança é essa, de um dia nos encontrarmos com o Senhor, estarmos com Ele, né, na eternidade, para todo sempre. Então, quanto mais as coisas ficam difíceis, mais sombrias, guerras, conflitos, terremotos e toda situação de violência, de depressão, suicídio que a gente vive hoje, de fome, de todas as calamidades, de doença, é tanta doença, gente. Ontem eu estava imaginando, cada vez que você abre uma página na internet, aí surge uma propaganda sobre um tipo de remédio, um tipo de doença nova que está surgindo. Então é tanta coisa surgindo. Aquela pandemia da Covid que eu nunca imaginava passar por uma situação daquela. Vocês imaginavam? Uma pandemia assim a nível mundial. Pois é, e foi se espalhando rapidamente. Aí pensou assim, gente, mas não tem vacina, não tem nada, que coisa, não vai ter controle. Mas tem, Deus tem um controle nas suas mãos. Né? Muitos foram naquela época, mas muitos continuam. Pois é, umas doenças tão esquisitas, gente sendo paralisado. Tem uma doença aí, até aquela cantora lá daquele filme do Titanic, Celine Dion, né? Como é que é? De ficar rígido, a pessoa vai enrijecendo, vai ficando durinha até não dar conta de se movimentar mais. Tem pessoas que do nada assim vai paralisando tudo, doença nos nervos. Como que chama essas doenças que estão surgindo agora? Gente, não existia isso antigamente, a gente não ouvia falar. É tanta doença que está surgindo. E eu acho que uma das piores que está surgindo agora é psicológica, né? As pessoas estão doentes mentalmente, né? Eu acho que com a internet, com acesso assim ilimitado a tudo que quer, também as pessoas estão adoecendo, né? Eu que dou aula, eu vejo muito isso nas escolas, né? Tem crianças lá, tem mesmo adolescentes assim que a gente vê que está parecendo um zumbi no meio do mundo, andando como aqueles filmes assim que a gente vê e achava que aquilo era tudo ficção, hoje está acontecendo na realidade. Então, coisas muito esquisitas para nós, né? Mas a nossa esperança está em Deus, de que um dia isso tudo vai acabar, né? Hoje as pessoas não têm tempo mais de conversar umas com as outras, né? De apreciar aquilo que Deus nos dá, né? A natureza, as coisas. As pessoas não têm paciência mais. A gente vê que as pessoas estão sentadas e a perna tá balançando, o braço está balançando, as pessoas numa ansiedade sem fim, né? Não tem mais paciência. Um descontrole, né? Parece que as coisas estão aceleradas demais. Aquela bolinha lá do celular, ela não anda e a gente fica lá sacudindo a perna para ver se o negócio... Pois é, ninguém mais tem paciência para nada, né? Quanto mais a coisa acelera, as pessoas parecem que estão mais aceleradas ainda, né? E olha lá para desacelerar.
Quanto mais tempo Deus parecia ausente nas realidades do exílio, mais era audaciosa a proclamação de que o rei da restauração estava chegando. Nossa afirmação de que o rei está voltando também é algo ousado, e nós sabemos a respeito do qual o rei Isaías estava falando. Nós o conhecemos, ele está voltando para nós e o seu retorno será glorioso. Tem gente que fala assim, não, o mundo não vai acabar, não. Isso aí, desde que a gente nasceu, a gente está ouvindo falar, Deus está voltando, Deus está voltando. Deus não volta nunca, Deus está voltando todo dia, todo momento. Quando a gente morre, para nós, Deus voltou. Né? Nós vamos ter um encontro na hora com Deus, então Deus está voltando a cada segundo. A cada segundo, quantas pessoas que estão se encontrando com Deus? Não há paz de Deus sem que primeiro se estabeleça a paz com Deus. Nós queremos a paz de Deus, mas primeiro nós temos que ter a paz com Deus. Como é que isso pode ser? Nos convertendo dos nossos pecados ao Senhor, tendo uma nova vida com Deus. Como que a gente quer paz, a paz de Deus, mas a gente não quer a paz com Deus? Nós somos inimigos, o pecado separa Deus dos homens. Então, o que nos faz estarmos debaixo do comando do príncipe da paz sobre as nossas vidas? Como é que a gente pode ter aquela paz que excede todo o entendimento? Que a gente está num confronto, em batalhas, momento difícil, muita coisa, por exemplo, como a nossa irmã Edmara e tantos outros, né, na igreja que passam por problemas de saúde. Como que pode ter aquela paz? Pode ter esperança, pode ter energia, revigora todos os dias a esperança e ter o controle das suas vidas nas mãos de Deus. É porque um dia nós nos colocamos diante do Senhor e nos convertemos a Ele e aí sim Ele nos trouxe a paz. Primeiro nós temos que ter paz com Deus mudando a nossa vida, mudando os nossos valores, né, nos convertendo realmente à palavra de Deus, para que Ele nos justifique, que Ele nos perdoe e nos justifique mediante a fé em Deus. É isso que pode ter o poder de trazer paz para nós, para as nossas vidas, né? Tantas pessoas aí enlutadas, né? Que a gente pensa, meu Deus, a pessoa está passando por uma situação tão difícil, como que essa pessoa pode viver em paz? É Deus que traz essa paz, né? Em meio à tristeza. Olha a nossa irmã Ordália, esses momentos que ela está passando. Ela perdeu seu esposo num dia, no outro dia a irmã dela morreu, né? Tá passando, a sobrinha está passando por problemas muito difíceis de saúde também, né? E assim a gente vai acumulando tantos problemas na vida da gente, familiar, né? Em volta da gente, às vezes a nossa própria vida. Tanto problema. O que nos traz essa paz? É Deus, é o príncipe da paz que tem o governo sobre nós, né, que traz essa paz que excede todo entendimento. O que de fato é a paz com Deus? Ela é fruto da justificação. E justificação é um ato jurídico de Deus, declarando-nos inocentes e inculpáveis diante do seu tribunal, em virtude do sacrifício substitutivo de Cristo em nosso favor e em nosso lugar. A paz com Deus é a raiz, a paz de Deus é o fruto, a paz de Deus com Deus é a fonte e a paz de Deus é o fluxo que corre dessa fonte. Mediante a justificação, ficamos quites com a lei de Deus e com a justiça divina, não pesando mais sobre nós nenhuma condenação. Nossos pecados não são imputados a nós, pois foram lançados sobre Jesus na cruz e toda a justiça de Cristo é transferida para a nossa conta, de tal maneira que somos justificados no tribunal de Deus. A justificação é um ato e não um processo. É feito no tribunal de Deus e não no nosso coração. Ela não tem graus, uma vez que todos os salvos são de igual forma justificados com base nos méritos de Cristo Jesus.
Então, nós não fomos salvos por nossa própria fé, por nossa própria obra, por nada que a gente possa fazer para ter merecimento, nada. Nenhum sacrifício que nós fizemos aqui nessa terra paga o impagável, só aquilo que Cristo pôde pagar por nós através da cruz, né, da sua morte na cruz. Por isso a paz com Deus é a mesma para todos os remidos. Nenhum salvo tem mais paz com Deus do que o outro. Todos estão de igual forma reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Nenhum de nós aqui tem mais paz do que o outro. A paz é a mesma, é a paz de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando Jesus nos salvou lá na cruz, ele trouxe a paz para nós. E esse zelo de Deus, esse cuidado que Deus tem conosco, que cada um de nós tem um problema peculiar, Deus vem trazendo o seu governo, o seu zelo sobre nós, trazendo a sua paz na medida certa que a gente precisa. Então a gente pode confiar plenamente, porque o nosso Redentor vive, né? E ele governa a cada um de nós. Todos estão igualmente reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. A paz de Deus difere de crente para crente. Nem todos os salvos experimentam com a mesma intensidade. Ela não é um estado, mas um sentimento, fruto do nosso estreito relacionamento com Deus. Paulo diz que a falta dessa paz deixa o coração e a mente vulneráveis à ansiedade. Então, quando a pessoa está com ansiedade demais, é porque ela está se distanciando da palavra de Deus. Aí a paz vai acabando. Se a gente começar a olhar para as tempestades da vida, para os problemas que a gente tem aqui, e não para Deus, tirar o nosso foco, a nossa atenção, aí sim a ansiedade vai tomar conta de nós e a paz vai sumir. Nós temos que nos encher do Espírito Santo todos os dias, né, para que nós tenhamos essa paz. A ansiedade é uma espécie de estrangulamento da alma, quando somos sufocados pelas tensões que chegam das circunstâncias, dos relacionamentos estremecidos e da preocupação com as coisas materiais. Quando buscamos a Deus em oração e o adoramos, damos graças por sua bondade, a ansiedade precisa bater em retirada e a paz de Deus, como uma sentinela divina, passa a guardar nosso coração e nossa mente em Cristo. A paz de Deus é uma fortaleza ao redor da nossa mente e do nosso coração, da nossa razão e dos nossos sentimentos. A paz de Deus é aquele descanso interior, em saber que Deus está no controle, que nossa vida está em suas mãos, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor estão tempestuosas. Sabe que a maioria das coisas que a gente preocupa, que a gente fica ansioso, fica preocupado, não acontece? Acontece mais na nossa mente. A maioria das coisas que a gente fica preocupado não vai acontecer. E não adianta a gente preocupar ou não, se tiver de acontecer, vai acontecer. Mas se não, é colocar nas mãos de Deus, é orar, deixar Deus no controle de tudo e está tudo certo. O que vier, mesmo se for mal, Deus vai andar com a gente lá no meio da fornalha, como Deus andou, né? Como diz lá no livro de Daniel, né? No meio do fogo, Deus estava lá, né? Na cova dos leões, Deus estava lá. Então, às vezes, Deus deixa a gente lá no meio da tempestade, mas Deus estava lá no barco, junto com seus discípulos. Então, Deus está conosco no barco, Deus está conosco na cova dos leões, Deus está conosco na fornalha, Deus está conosco em todo lugar. E é isso que a gente precisa, da presença de Deus. Deus estando com a gente, qualquer momento Ele segura nas nossas mãos, resolve tudo, né, conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita, é agradável, é soberana. E nos agarrar a isso todos os dias, né? O que as pessoas estão fazendo? Se afastando, buscando a paz onde não existe. Porque a paz, a felicidade é só em Cristo que a gente encontra, né? O mundo está em guerra desde que o homem rebelou-se contra Deus.
Só no século passado, mais de 90 milhões de pessoas foram mortas em 2 sangrentas guerras mundiais, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. O homem sem Deus não conhece paz, pois para o ímpio não há paz. As nações falam de paz, mas se preparam para a guerra. Constroem monumentos à paz, mas investem em armas de destruição. Os rumores patentes de guerra no mundo mantêm o alerta ligado, avisando-nos que a suposta paz não passa de um conflito latente. Então, quantos monumentos de paz existem no mundo aí que eles colocam, né? Símbolos aí, só símbolos, mas eles gastam bilhões e bilhões investindo em armamentos. A paz não é a ausência de problema, é confiança no meio da tempestade. A paz é triunfo da fé sobre a ansiedade. E a confiança plena de que Deus está no controle da situação, mesmo que as rédeas da nossa história não estejam em nossas mãos. A paz não é um porto seguro aonde se chega, mas a maneira como navegamos no mar revolto da vida. A paz não é apenas um sentimento, mas, sobretudo, uma pessoa divina. Nossa paz é Jesus. Por meio de Cristo temos paz com Deus, pois nele fomos reconciliados com Deus. Em Cristo nós temos a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Paz com Deus tem a ver com relacionamento. Paz de Deus tem a ver com sentimento. A paz de Deus é resultado da paz com Deus. Quando nosso relacionamento está certo com Deus, então experimentamos a paz de Deus. Muitos chegam, a paz de Deus. Nós temos que ter, primeiramente, a paz com Deus. Nós temos que estar acertados com Deus. Eu vi uma mulher falando, e é uma coisa que a gente tem que fazer, sempre. Antes da gente sair do nosso quarto, a gente tem que acertar a nossa vida com Deus. Senhor, vou me levantar agora, fica comigo, esteja comigo nesse dia, guardando. Esses dias me aconteceu algo. Eu orei de manhã, antes de sair do quarto, e saí, peguei o cachorrinho e fui andar na rua. Quem nós encontramos? Um pitbull solto na rua. E estava 2 homens com uns paus lá correndo atrás desse pitbull, porque o pitbull tinha atacado o cachorrinho dos homens lá. E quando eu vi, o pitbull passou por mim, daqui nessa mesa aqui à distância, ele passou numa velocidade tão grande, não deu para eu pensar em nada, e o meu cachorrinho, quando ele vê qualquer coisa, ele não quer saber o tamanho, ele quer investir, né? Ele quer latir, ele quer morder. E o cachorrinho não viu, o cachorrinho estava na dele, lá olhando para o muro, lá para as plantinhas, cheirando o muro. O pitbull não viu nem eu, nem o cachorrinho. Ele passou numa velocidade. Quando eu vi aquilo, eu parei, eu não tinha o que fazer, eu nem pedi a Deus, eu tive tempo. Foi uma coisa assim tão rápida. E aí, quando eu vi 2 homens na esquina com os pedaços de pau na mão, eu falei, meu Deus do céu. E os homens, corre para dentro que esse pitbull queria atacar o nosso cachorro. A oração, né? Deus, esteja comigo nesse dia, me guarda de todo mal, de todo perigo. Traga paz sobre a minha vida. Esteja comigo, esteja comigo. Nós precisamos da presença de Deus. Esteja comigo, esteja com a minha família, esteja na minha casa, esteja no meu trabalho, esteja na igreja. Onde que eu estiver, Senhor, esteja junto comigo. Se nós estivermos a nossa paz com Deus, né? E tem mais, onde é que eu posso ir, o que é que eu posso fazer, onde Deus possa estar junto com a gente. Se Deus não puder estar no lugar que você for, não vá não, porque aí vai ter problema, aí não vai ter paz, não vai ter alegria, não vai ter felicidade. Vai ter engano, vai ter ilusão, vai ter o mal, vai ter o inimigo lá querendo te destruir, querendo trazer destruição para a sua vida. Fugir da aparência do mal, nós temos que fugir. A nossa paz, o nosso bem, a nossa felicidade é Jesus. Nós temos que buscar Ele todos os dias da nossa vida. Essa paz que nós temos, ela coexiste com a dor, é misturada com lágrimas e sobrevive diante da morte. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Essa paz o mundo não conhece, não pode dar
nem pode tirar. Ninguém pode dar paz para nós, mas também ninguém pode tirar a paz que Deus nos dá. Ninguém. Nada. Essa é a paz vinda do céu, a paz que emana do trono de Deus, fruto do Espírito Santo. Quando somos governados por Jesus, nós temos 3 tipos de paz. Primeira, paz com Deus. Somente por intermédio de Cristo somos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Então, Jesus é o nosso canal, é o nosso intercessor, né, diante do Pai. Jesus é o novo e vivo caminho que nos conduz ao Pai. Então, primeiramente, para a gente ter paz, que tipo de paz? Paz com Deus. Segundo, paz com o próximo. A violência urbana, as guerras dentro da família, guerras tribais, conflitos armados, tudo isso provém da malignidade do pecado que brota como fonte contaminada no nosso coração. Somente Jesus pode nos reconciliar com o próximo, transformando-nos para amá-lo e perdoá-lo. Então, primeiro paz com Deus, depois paz com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a pessoa quer fazer tudo errado, a gente tem que orar por ela. Se ela tiver sede, a gente tem que dar de beber. Se ela tiver fome, a gente tem que dar de comer. E nós temos que ter paz com nós mesmos. Somos um ser em conflito, uma verdadeira guerra civil ambulante, até que Cristo transforme nossa vida e nos dê um coração e uma nova vida. Vocês já notaram que a gente briga com a gente mesmo? A gente vive em conflito, vive em dúvidas com a gente mesmo, né? Então, a gente tem que adquirir esses 3 tipos de paz. Paz com Deus, paz com o próximo e paz com nós mesmos. E quem pode nos ajudar nisso tem todo o poder de trazer toda essa paz com Deus, com o próximo e conosco. É Jesus Cristo, o príncipe da paz. O homem só conhece a paz quando ele é governado pelo príncipe da paz. E Jesus é o príncipe da paz. Então, que nesse Natal, né, Deus continue a nos governar. E a gente sabe que o governo está sobre os seus ombros, né? E que ele seja nesse ano de 2025, né? Se esse ano se chegar para nós, se não chegar, nós estaremos na glória, né? Felizes, com paz na eternidade. Mas se não chegar e a gente estiver nesse mundo aqui em 2025, que a gente tem que saber que no versículo 6, que nasceu um menino, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, ele sabe nos aconselhar de todas as coisas, tem toda a sabedoria, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. E é esse Deus que vai trazer paz para a nossa vida todos os dias de 2025. Se nós estivermos em comunhão com Deus, a paz dele estará sobre nós, estará conosco, mesmo apesar das tribulações que virão. Deus nos fará forte, porque ele é o Deus forte, né? Ele é o nosso Pai, o Pai nosso, o Pai da eternidade. Vamos estar cantando e adorando o nosso Deus. Esse cântico fala sobre o príncipe da paz, né? Que ele realmente esteja imperando sobre nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, ó Deus. O Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, o Senhor que é o Deus grande, o Senhor que é o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ó Deus. E nós fomos justificados através de Jesus Cristo e hoje nós podemos dizer que nós estamos na paz do Senhor, nós estamos em paz com o Senhor. E essa paz que excede todo o entendimento é que nos faz levantar todos os dias, ó Deus, para cumprirmos a tua vontade aqui nessa terra. Que possamos viver, ó Deus, cada dia para te adorar, para bendizer o teu santo nome, para viver o teu propósito nas nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que os planos do Senhor são melhores que os nossos, que o Senhor venha reinar na nossa vida no próximo ano de 2025, que o teu governo esteja sobre nós, ó Pai, que o Senhor
venha iluminar os nossos caminhos, venha tirar de nós toda treva, toda escuridão, venha tirar de nós, ó Pai, tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, nos direcionando, trazendo livramentos, trazendo, ó Deus, luz para os nossos caminhos. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém.